tudo bem com vocês? Mais uma vez aqui, Leonardo Brandão em a Fitopatologia. O vídeo de hoje, como vocês podem ver, ele já é um pouco diferente porque eu estou numa apresentação de slides, mas o tema de hoje vai ser sobre o equipamento chamado Spyro. Esse equipamento ele é utilizado em estudos que visam avaliar a sensibilidade de fungos a fungicidas. O que esse equipamento faz? Ele pode ser usado em substituição ao método tradicional nesses estudos, no qual, quando a gente quer calcular a EC50, que é um valor de concentração de fungicida que inibe 50% do crescimento micelial ou da germinação de esporos, por exemplo, que a partir dele a gente vai comparar a sensibilidade dos diferentes isolados de um determinado patógeno. Então, esse equipamento ele consegue substituir esse método tradicional, que é basicamente para cada concentração que você vai avaliar, você utiliza várias placas que são as repetições daquela concentração. Então, você tem o seu fungicida, pode ser o produto técnico ou formulado, você coloca no meio fundente, espera ele solidificar e aí você faz esses testes. Então, esse método tradicional ele tem a desvantagem de ser muito trabalhoso, porque porque para cada concentração você vai ter que ter um número de placas que consistem nas repetições, e aí se você testar 10 concentrações, então você vai multiplicar por 10. Se você usar isso para mais de um isolado, que geralmente são estudos que usam um grande número de isolados, então vai ser uma quantidade enorme de placas. E aí entra o Spyro, que ele é um equipamento que ele pode ser usado em substituição a esse método tradicional e ele é muito mais prático. Por quê? Eu coloquei esse artigo aqui na tela, vocês podem encontrar ele na Phytopathology, que é uma revista que é referência na área de fitopatologia, e eles fizeram justamente isso, eles fizeram uma análise de regressão para ver se existia correlação entre o método tradicional e o Spyro. Eles viram que tinha sim e que o Spyro poderia ser usado em substituição ao método tradicional. Então, o que é o Spyro? Na verdade, ele é um equipamento que ele vai aplicar numa mesma placa várias concentrações desse fungicida que você está avaliando. Ele tem esse nome porque ele aplica em espiral. Vocês vão ver no vídeo que eu vou passar para vocês como ele aplica e como é a avaliação. Então, nessa mesma placa, se você, por exemplo, for avaliar crescimento micelial, você coloca várias tiras de meio dos isolados que você vai avaliar. Então, você pode ter numa mesma placa ou várias repetições de um mesmo isolado, ou mais de um isolado. Então, isso faz você ganhar muito tempo. Agora tem que vir aqui. Começa a trabalhar. Então, vocês observam aí, ó, ele faz um gradiente a partir do centro, sendo que na extremidade fica a mesma concentração. E no perto do centro, maiores concentrações. O que acontece? Depois que ele aplica o fungicida com um gradiente, você depois vai cultivar o seu fungo em placas contendo o meio que você vai utilizar, no caso aqui é o V8. E aí, quando você obtém a colônia, você retira tiras da colônia e coloca sobre essas placas que contém um fungicida, que o Spyro colocou. Dessa forma aqui que vocês estão vendo. Óbvio que você pode, dependendo do crescimento do fungo, utilizar mais espaço. Por exemplo, colocar aqui, outra tira aqui, outra aqui, outra aqui. Aqui, por exemplo, qual é uma vantagem dele? Numa mesma placa, você pode colocar dois isolados. Por exemplo, esse isolado aqui é o mesmo desse daqui. Então, são como se fossem duas repetições aqui. E esse é igual a esse. Essa é outra vantagem dele. Como eu disse, numa mesma placa você pode fazer vários isolados, sendo que no método tradicional você precisa uma placa com uma concentração e com um isolado. Então aqui, por exemplo, à direita nós temos a testemunha sem fungicida. Então vocês veem que o fungo ele cresce bem aqui, ó. Vocês observem aqui, ó, e bastante homogêneo aqui, ó, do centro até a extremidade. Você não vê variação aqui no crescimento dele nas laterais da tira. E aqui você vê o contrário, aqui é o tratamento com fungicida. Vocês veem que, como eu disse, do centro para a extremidade da placa, a concentração do fungicida ela vai aumentando. Então observem aqui, ó, que aqui praticamente não tem crescimento e aqui o fungo começa a crescer.
porque tem tem uma concentração menor de fungicida. Então como é que funciona aqui? Como é que a gente avalia? A gente mede aqui a distância entre a tira e essa extremidade. Faz isso para os dois lados, nas duas repetições aqui da mesma placa. E aí com esses dados a gente vai dividir por 2 para depois saber onde que é aqui que cresceu esse valor. Por que dividir por 2? Porque a gente quer saber esse 50, ou seja, a gente quer saber até onde ele cresceu metade disso. Então, por exemplo, a gente aqui deu, por exemplo, 10 milímetros, chutando aqui, a gente vai dividir por 2, dá 5, né? 10 milímetros a média, e a gente vai procurar onde que o fungo no tratamento cresceu 5 milímetros. Vamos supor que foi aqui onde foi marcado, a gente vem e marca. Ele cresceu aqui 5 milímetros, a gente marca, para depois a gente calcular essa distância em relação ao centro. E aí, sabendo essa distância, onde ele cresceu metade do que cresceu na testemunha em relação ao centro, a gente, usando uma tabela que é fornecida pelo próprio equipamento, o equipamento tem um software, a gente sabe qual é a concentração aqui exatamente nesse ponto, que é justamente a concentração que inibiu 50% do crescimento micelial. Então é isso, pessoal, só alguns detalhes é que a gente pode fazer tanto para crescimento micelial quanto para germinação de esporos, só que é outro procedimento. Então espero que vocês tenham gostado, e é isso aí, valeu!